E aí, alunos, vamos continuar a falar sobre célula e divisão celular. Agora nós vamos abordar as duas fases da vida de uma célula. Uma que se chama intérfase ou interfase e a outra que se chama mitose. O que acontece na intérfase? É aquele momento que a célula está crescendo. É aquele momento em que ela está com metabolismo em alta, ou seja, ela está tendo reações químicas. Então, neste momento, ela vai produzir proteínas, ela vai duplicar as organelas, ela vai duplicar o DNA. Então, nós temos que saber por que ela está fazendo tudo isso? Porque ela está crescendo e duplicando tudo para que logo em seguida ela vai se dividir. E a divisão que nós vamos tratar hoje se chama mitose. E a mitose acontece quando um indivíduo, por exemplo, unicelular, vai se reproduzir. Então, nesse caso, a célula divide no meio. Cada novo indivíduo, proveniente da célula-mãe, é uma nova forma de vida. Então, para unicelular, que se reproduz por cisseparidade ou divisão simples, é reprodução. E para um ser vivo que é pluricelular, como nós, como os vegetais, isso daqui vai ocorrer no momento que ele vai crescer ou vai substituir as células que morreram. Por exemplo, um machucado. Então, na intérfase, as células, vocês sabem que elas são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Então, elas funcionam e constroem o corpo dos seres vivos. Elas são responsáveis por diversas atividades que estão relacionadas diretamente à sobrevivência do organismo. O organismo, na maioria das vezes, ele é acelular, com exceção de um vírus que é acelular. E essas estruturas, as células, são capazes de se reproduzir e dar origem às células filhas. A célula que vai entrar em divisão é chamada de célula-mãe. Ela vai se dividir em duas, cada célula é uma célula filha. E quando uma célula-mãe, a célula que vai entrar em divisão, vai formar duas células filhas, este processo de divisão celular é conhecido como mitose. Nós vamos examinar a estrutura de um núcleo celular de uma célula eucariótica, lembrando que somente célula eucariótica tem carioteca, que nada mais é do que a membrana que envolve o nucleoplasma, que é o recheio do núcleo, onde nós vamos encontrar o material genético, que é agora o que nós vamos falar sobre a importância dele, não apenas para a sobrevivência da célula, mas no momento da divisão celular. Então, aqui nós estamos vendo uma célula, vendo aqui o núcleo individualizado, isso daqui é uma célula eucariótica. Aqui o núcleo ampliado, lembrando que ela tem duas membranas, tem poros, isso nós já estudamos em outra aula. Vocês se lembram? Então, o que acontece numa intérfase? No ciclo celular, que é o tempo de vida de uma célula, então, na divisão celular, antecedendo a ela, vai ter essa fase de intérfase. Então, é quando uma célula surge e vai finalizar quando ela vai se dividir. Então, esse período de intérfase ou interfase é o período compreendido entre uma divisão celular e outra de intérfase. A intérfase é a etapa mais longa do ciclo celular. É o que dura mais. A divisão é uma etapa curta. Na intérfase, como eu já disse para vocês, existe uma intensa atividade. Então a célula está trabalhando. Observam-se os filamentos de cromossomos descondensados. Como eu expliquei na aula anterior, nessa fase o núcleo está com cromatina. A cromatina lembra que é o DNA que parte dele
é eucromatina e outra parte é heterocromatina. Então, os genes estão funcionando. Se eles estão funcionando, é aquela época que, primeiro, o DNA monta RNA. Lembrem-se que existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então, neste momento, por que tem uma intensa atividade de RNA? Porque a célula estará sintetizando proteínas para poder duplicar a molécula de DNA e para poder crescer. Então, quando se fala no metabolismo celular, vamos relembrar que é aquele período que a célula está construindo moléculas ou quebrando moléculas. Só recordando, aqui uma molécula de DNA, aqui ela está numa fase com os nucleossomos, lembra que tem aqui proteínas chamadas histonas, o DNA vai enrolar sobre elas. Então, neste momento, o que está enrolado é o gene que não está trabalhando, então é chamado de heterocromatina, e aqui a eucromatina, que é o DNA esticado, e neste momento aqui o DNA está com os genes ativos, certo? Então eu quero que vocês percebam que aqui foi evidenciado um DNA. O que vai ocorrer durante a intérfase? Vai ocorrer também a duplicação do DNA. Então aqui eu tinha uma fita de DNA. Neste momento aconteceu a duplicação ou replicação, que vocês já estudaram no Neonel. E podemos observar aqui em 4 que agora a molécula está duplicada. Eu tenho uma deste lado e outra deste lado. Então, aqui, quando ela vai entrar em divisão, lembrem-se que ela vai espiralizar. Então, agora eu tenho 2 partes, cada uma é uma cromátide, e que estão juntas e elas são oriundas da duplicação do DNA. Aqui está o centrômero que está ligando as duas. Entendido? Então, aqui nós vimos isso na aula anterior. Essa intérfase, como já disse, é a maior do ciclo de vida da célula, do ciclo celular. E ela é dividida em 3 etapas. A primeira é G1, depois S e depois G2. G significa gap, intervalo. Seria o intervalo da divisão. Neste momento, a célula está trabalhando muito. O metabolismo dela está muito alto, ela está produzindo muitas proteínas. No S, é aquele momento em que a célula vai duplicar o DNA. E, posteriormente, ela vai ter um outro intervalo, o G2, que ela vai terminar de crescer. Então, a letra S é usada para simbolizar a palavra síntese, síntese de DNA. Ou seja, a fase de intensa síntese de DNA. É aquele momento que ele está abrindo a molécula, unindo os nucleotídeos, que está ocorrendo a duplicação. G1 e G2, já falei para vocês que fazem referência à palavra gap, que significa intervalo. Então, é o intervalo G1 é antes da síntese de DNA e o G2 é logo após a síntese de DNA. Então, vejam bem, aqui é o ciclo celular, correto? Então, vocês notem